Olá, bem-vindos ao Conexão ACIRP, o podcast da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Nós estamos aqui no Inova Day, mais um evento de inovação que a gente todo ano participa e organiza, desta vez dentro do Supera Parque, nosso Parque Tecnológico de Ribeirão Preto. Agora nós vamos conversar sobre transformação digital de negócios com design centrado no usuário, com Juliana Di Stefano Cassiano, Sabrina Macário, que está à minha esquerda, e o Yuri Seluk, que está na minha frente. Gente, bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. Prazer. E eu gostaria de começar com uma mini bio de vocês. Yuri, bom, perfeito, muito você prazer. É cientista espacial, é isso? Olha, eu queria ser, né, quando eu era pequeno, meu sonho era ser cientista, na verdade, né? Comecei misturando o shampoo da minha mãe, foi aí que tudo começou, né? Inclusive, é bem interessante porque um período da minha vida, eu fiz nutrição, trabalhei numa indústria de suplemento, inclusive tinha um pessoal lá da indústria lá assistindo também a palestra. Trabalhei num laboratório de desenvolvimento, então a parte ali realmente de ciência, bioquímica, fisiologia, eu dei um leve continuadinha, né? Hoje eu continuo por hobby, né? Mas depois eu dei entrada no segmento de tecnologia, né? Então eu me formei em marketing, né? Trabalhei em agência já também como redator, depois eu fui entrando dentro desse mundo de tecnologia. Me tornei UX Writer, hoje né, trabalho com writing também, com Tech Writing, né, que é a escrita tecnológica para tecnologia, e continuo também trabalhando com desenvolvimento de chatbots, né, na parte de fluxos, de arquitetura da informação, buscando sempre né, o que a gente busca em tudo, né, melhorar a experiência de usuário. Então, é o produto final. Né? Júlia, você é médica. Eu sou médica, então eu... Não vou fazer a piada do cigarro. Não. Seu passado te condena. Seu passado te condena. Eu sou a polícia dessa mesa aqui. Então eu sou médica oncologista. E você contou um pouquinho do seu início misturando o shampoo da sua mãe. Exatamente. Eu sempre falei pra minha mãe que ela disse que eu falava que eu queria ser médica, oncologista. Não lembro muito bem disso, mas algo que eu lembro muito que me move é querer ajudar as pessoas. Se elas estão passando por uma fase complicada, difícil, um grande desafio, melhorar isso, passar por essa fase da forma menos traumática e mais leve possível. E aí, durante a medicina foi o mote que eu consegui concretizar isso. Na faculdade mesmo eu fiz alguns estágios, fui para Gana, na África, então o meu lado social é muito forte. Fiquei lá 2 meses como estudante de medicina, mas trabalhando no hospital em Gana. Voltei para cá e tudo veio a oncologia, que é um grande desafio na vida de muitas pessoas, e eu sempre tive uma afinidade, uma empatia com essas pessoas, pacientes oncológicos. Fiz a oncologia na USP São Paulo, Lá fiquei e voltei para cá em 2019. Aqui eu trabalho já numa clínica privada e junto com meu marido a gente sempre quis ter algo juntos, ele é médico, psiquiatra, e a gente olhando pelo lado... agregador da tecnologia, a gente falou, por que a gente não monta algum aplicativo, alguma coisa que possa ajudar as pessoas baseado na nossa vivência como médicos? A ideia foi crescendo e aí surgiu a Bem Te Quero Mais, que é mais que um app, é uma plataforma, e nós somos os cofundadores, então eu sou médica oncologista clínica e cofundadora da Bem Te Quero Mais. Sabrina, e você? Bom, eu sou a Sabrina Macário. E eu digo que eu recentemente me assumi empreendedora social. Uia! Né? Por que eu falo que eu recentemente me assumi empreendedora social? Porque desde muito nova eu sempre tive esse olhar para o outro, né? Muito me importando com o outro em todos os meus movimentos de vida. E eu acabei me formando como marqueteira, sou mercadóloga, né? E quem é mercadólogo, o foco também é o ser humano. Né, que é o foco de tudo, né? Então fui entender esse ser humano e atuo com marketing digital, com tecnologia, e aí eu fui entendendo como que a tecnologia ela foi influenciando e é uma variável impactante e determinante na nossa sociedade. Então, pós-pandemia, acho que todo mundo teve algum insight, algum surto, alguma coisa que saiu de dentro, né? Pós-pandemia, que foi justamente perceber que as pessoas, com essa questão toda de tecnologia que estava chegando, estavam vivendo um momento meio de darwinismo digital.
sabe? A capacidade das pessoas se desenvolverem, evoluírem de maneira contributiva, segura, a partir das tecnologias. Quando eu comecei a olhar para isso, a gente falou, pera, não adianta só eu fazer entregas de marketing digital, né, que eu tenho uma consultoria, tenho uma empresa que desenvolve tecnologia, se o usuário não sabe para que serve. Exatamente. Né? Se ele não sabe fazer uso disso. Então, a gente deu um passinho um pouco atrás e pegou e falou assim, primeiro a gente precisa educar a sociedade. E quando a gente fala de educar a sociedade, a gente está falando de habilidades técnicas e comportamentais. Né? Então, hoje, há um pouco mais de um ano, nós fundamos um instituto, eu e o Fábio, também somos um casal empreendedor. Né? A gente fundou junto, ele é especialista na parte eu falo que é a minha parte nerd, eu sou a parte criativa. Ele é a parte nerd. Eu crio problemas e falo, isso já existe? Ele fala, dá mais uns 5 anos que alguém vai desenvolver. Eu falei, você não consegue? Ele fala, me dá 5 minutos. Aí vai. Né? E aí, nessa nossa dinâmica, criamos um instituto, que é o primeiro instituto brasileiro de educação empreendedora digital. A gente ensina a integração do físico e digital, mas focado no usuário da tecnologia. Olha. Né? Então, primeiro a gente considera o contexto sociocultural e econômico do indivíduo para entender quais são as necessidades que ele precisa, qual o nível de consciência dele, de aplicação, para fazer uso daquela tecnologia e depois a gente evoluir. Então, em síntese, hoje eu falo que eu sou uma empreendedora social, né? Mas focada no desenvolvimento da sociedade a partir das tecnologias. Perfeito, perfeito. Yuri, transformação digital de negócios com design centrado no usuário. Que palavrão, né? Vamos transformar isso em português. Vamos transformar isso em português. Onde é que você entra exatamente aqui que tipo de atividades que você faz que te colocam dentro dessa afirmação aqui? Transformação digital de negócio com design centrado no usuário. Eu acredito que toda a parte de trás ali, toda a parte do backstage, né? Sim, tudo que acontece ali no backstage, que ninguém tá vendo depois no final, né? Basicamente nessa parte. Que a gente pega aquele protótipo, aquela coisa enorme, gigantesca, cheia de informações, complexa, né? Cheia de dados também. Sim. Ninguém viu nada, ninguém precisa ver isso, ninguém precisa ver tudo que a gente passou. E aí passa por todas as outras etapas, eu vou passar por isso também e vou ser o cara que vai entregar para o nosso usuário, nosso cliente, nosso consumidor, o melhor produto, que ele vai realmente utilizar e não vai precisar saber de nada. Ele vai utilizar aquele produto para o seu devido fim, né? Então, é basicamente igual eu comuniquei ali em cima, né, na palestra. O cara precisa apertar um pote de ketchup, por exemplo, mas tem todo um design por trás, tem todo um protótipo ali. Sim. O cara simplesmente ele vai lá e vai apertar e vai sair o ketchup no tanto que ele quer sem explodir a embalagem. Então, basicamente... Não está interessado em como foi feito, né, isso aí? Exatamente. Então, tudo ali por trás, toda a documentação, isso fica a meu critério. E, principalmente passar todas aquelas instruções para alguma equipe, né, para a nossa equipe, para a nossa squad. Desenvolvedores, designers também. Júlia, Bem Te Quero Mais, né? Você disse? Bem Te Quero Mais. É uma startup de longevidade. E ela faz exatamente o quê? Vamos lá. Eu estava conversando lá com o pessoal. Você tinha falado de um aplicativo. Isso. Nós somos uma plataforma que vai conectar as pessoas que querem envelhecer bem, mais ativas, mais saudáveis, porque como médica eu posso dizer que as pessoas estão envelhecendo. A gente está vivendo mais, mas nem todo mundo está vivendo melhor. Sim. Vai viver melhor aquelas pessoas que se planejarem para isso. Sim. Então, a Bem Te Quero surge como um mecanismo das pessoas se planejarem para longevidade. Nosso produto que vai ser lançado agora esse mês é o Mapa da Longevidade. A gente faz uma avaliação individual e personalizada a partir de alguns critérios que são dirigidos pela Organização Mundial de Saúde, que são os 4 pilares da longevidade: saúde, bem-estar, cultura e lazer, socialização e segurança, incluindo a segurança financeira. Sim. E a gente faz uma avaliação de como essa pessoa está performando nesses 4 pilares, através de perguntas desenhadas para essa avaliação. Vamos pegar um exemplo prático. Eu tenho 60 anos. Certo. Tenho mesmo 60 anos. E aí eu entro na tua plataforma. Você está convidado? Eu vou te convidar, hein? Agora eu quero que você faça esse mapa. Quero ver esse resultado. Vamos lá. E aí eu entro na tua plataforma. O que acontece? Eu tenho uma série de informações, uma série de buscas que eu tenho que fazer. Como é que é? Isso, exatamente.
antes a gente... Estamos confeccionando nossa plataforma própria. A gente tem uma plataforma, mas que é alugada de uma mãe de plataformas. Tá. Então, imagina assim, as paredes de concreto desse prédio a gente não conseguiu derrubar. Sim. Então, a gente foi o arquiteto dessa sala, a gente maquiou para tornar uma experiência agradável e de usabilidade para o paciente, não, para o nosso cliente, para o usuário. Mas algumas coisas a gente não conseguiu mudar. E a gente sabe que número de cliques, não ter... visualmente não ser de fácil acesso, busca, pesquisa, a gente sabe que isso pode complicar qualquer pessoa, não só quem não está familiarizado com tecnologia. Então agora a gente vai lançar a nossa plataforma própria, mas a gente usou isso como testes e para sentir mesmo as buscas. Como um laboratório. Exatamente. Esse mapa vai ser muito fácil ele para ser feito. São perguntas e é intuitivo, muito intuitivo. E a pessoa vai sendo envolvida através dessas perguntas para uma autoanálise. A gente não costuma se olhar, né? Não. A gente se olha através ou de filtros ou de uma perspectiva do outro. Mas a gente não se olha, a gente não se analisa. Essas perguntas, além de provocar uma autoanálise, vão ser um banco para a gente mapear como você está performando nesses pilares que eu te falei, que garantem uma longevidade saudável e ativa. Então, no final dessa avaliação, a gente tem um time da Bem Te Quero Mais que são gerontólogas. O que são gerontólogas? Não são médicas, é uma especialidade nova da saúde. Nova porque as suas especialidades são centenárias, né? Mas são os verdadeiros gerenciadores do envelhecimento. Então, elas são especialistas no envelhecimento, e eu e o Vinícius, como médicos, e que trabalhamos muito com a população 60 mais, mas não só, temos pacientes mais jovens também. Nós temos a expertise dessa parte de longevidade e maturidade. Então, nosso time analisa essas perguntas, entregue um mapa e um plano de acompanhamento para você melhorar. Quais são os pontos que você precisa melhorar, quais os pontos que você já está performando muito bem. E isso vai ser uma motriz para você nortear seu própria jornada de envelhecimento. Vocês são de Ribeirão Preto mesmo? Nós somos, isso. Aliás, não perguntei isso. Você é também? Também? Todo mundo de Ribeirão Preto? Ah, que bom. Eu sou nascida em Jabuticabal. Vizinho, mas estamos aqui em Ribeirão Preto. Hoje nós entrevistamos um professor da Unesp de Jabuticabal. Jabuticabal está em todo lugar. Estão usando a inteligência artificial no agro. Que é bem legal. Super. E você, Sabrina? O que você quer saber? Como é que as pessoas podem utilizar a tua expertise dentro do projeto do Instituto a que você se referiu? Tá. Lá dentro do Instituto, nós temos alguns projetos já em andamento, né? Sim. Nós temos temos cursos, oficinas, tudo na parte de letramento, instrumentalização e capacitação. Porque quando a gente fala da parte de educação digital, tem uma parte que é o instrumento, que é o aparelhinho. Sim. Que as pessoas, às vezes, não se ligam disso, né? Então, você vai ter a aula online ali, você vai ver, hoje facilita muito, mas a pessoa nem sempre, na hora que ela vai pegar o aparelho, o instrumento, a tecnologia, né, para aplicar isso, ela consegue. Sim. Então, uma das coisas que a gente trouxe de característica para o Instituto foram as aulas presenciais, para a gente poder justamente acompanhar, né? Porque dentro do público que nós atendemos, a gente tem 3 públicos de foco principal, que são os jovens aprendizes, que é justamente para a gente desenvolver essa parte do senso crítico, né, a responsabilidade ética digital. A gente trabalha com mulheres. Dentro da parte de mulheres, a gente tem as empreendedoras, que é um recorte à parte também. Sim. Né? E nós atendemos a geração prateada. De que maneira? A gente tem programas de desenvolvimento que vão desde a parte de letramento até a parte de mentorias, que às vezes tem pessoas que são empresários já estão atuando. Então, eles precisam entender como utilizar determinados tipos de tecnologia para evoluir, para fazer transformação digital, enfim. Então, a gente atua desde essa pessoa que não sabe o que é um drive, que não sabe como anexar um currículo no e-mail, né? Até um empresário que só quer saber como utilizar melhor a gestão de dados para personalizar serviços, produtos, enfim. Entendi. Ô, Yuri, deixa eu te perguntar uma coisa. Claro. Você, acredito que seja bastante jovem. Eu tenho 31.
Você é bastante jovem. Acho que tá dentro, né, da linha, né? Dentro do que a Júlia da expectativa, né? Dentro do que a Júlia e a Sabrina falaram, me diz uma coisa, como é que uma pessoa de 31 anos, que é bastante jovem, e que trabalha com o que você trabalha, qual é o cuidado que você tem, por exemplo, na hora de você escrever algum tipo de mensagem para alguém de 60 anos ou de 70 anos, que tem um outro tipo de percepção da realidade, um outro tipo de relação com a tecnologia? Bom, primeiro aí vem a parte da pesquisa, né? Essa parte é fundamental para a gente conseguir entender o que aquele usuário, o que aquele consumidor ele está conseguindo pensar, né? Como que ele está querendo, o que ele está querendo, na verdade, que seja entregue, para ele conseguir realmente entender o que a gente está falando. Então ali tem uma pesquisa para entender como que como que ele se comunica, né? Como que ele se dialoga, a toda a jornada dele também. Então vamos supor, é um idoso, ele não tem carro e ele precisa ir até uma agência bancária e eu preciso entregar um aplicativo ali para ele. Então a gente pensa todo na jornada ali desse idoso, como que vai ser o tamanho da fonte, por exemplo, pela questão de acessibilidade. Como que dentro do ônibus, em movimento, ele vai conseguir digitar, sendo que uma pessoa... Tem uma certa fragilidade física, né? Exatamente. De uma certa idade já vai ter algum tipo de algum atraso ali, né, na digitação e tudo mais. Então, tudo isso é pensado e tudo é mapeado, né? Então, mas para a gente chegar nesse ponto final, a gente passou por toda a parte da pesquisa desse usuário, entendeu? Sim. Então, basicamente é isso. A gente precisa coletar, precisa entender esse usuário, a jornada dele, né? Tem uma ferramenta, né? Um método que eu gosto bastante, que chama jornada do usuário, né? A gente cria uma jornada dessa persona, né? Mais 60, por exemplo, né? Que é o que a gente está mapeando aqui, e ilustra isso para conseguir entender algum diagnóstico ali para melhorar o produto final para ele, né? Ele consiga utilizar. Tá ótimo. Gente, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Alguma consideração final? Sabrina, Júlia, Yuri, alguma consideração final? Eu acho que até o que a gente estava falando lá em cima, né, finalizou na palestra, quando a gente está falando dessa parte toda de transição digital, né, dessa transformação que o mundo vem passando, se bem que eu insisto que é uma transformação digital. Eu insisto nesse termo, né, que a gente continua equivocadamente falando digital, mas a gente precisa repensar o mundo utilizando a integração de físico-digital, mas pensando principalmente no usuário, no indivíduo, no contexto sociocultural e econômico dele, na consciência que ele tem dessas tecnologias, né? Então, eu acho que, dentro de tudo que a gente trouxe de conversa, é pensar realmente 360 nesse indivíduo que é o centro de tudo. Perfeito. Exatamente. As empresas, os empresários, os empreendedores ouvirem o público, fazerem autocríticas dos seus produtos, exatamente. Exato. É o que eu e o Vinícius a gente sempre conversa. Quando você tem uma ideia, você é apaixonado por ela, querendo ou não, né? Mas você tem que ter um grau de distanciamento para não se apegar àquela ideia original e fazer ela se transformar conforme o seu público. Tem que ser dinâmica. Exatamente. Yuri? Tirando de gancho o que elas falaram aqui, realmente é você tirar o seu posicionamento, tirar o seu ego, né, para conseguir entender. Porque muitas vezes a gente pensa, tá muito fácil de ser compreensível, né? Esse produto tá muito fácil, esse texto tá muito fácil de ser lido. Mas será que tá fácil para o outro ou é para você? Exatamente. Né? Então a gente tirar um pouquinho, parar de olhar um pouco para o nosso pé e olhar para fora também. E aí a gente vai conseguir realmente chegar no ponto final, que é entregar a melhor experiência de usuário. Tá ótimo, então. Gente, muito obrigado mesmo, muito obrigado, foi fantástico. Obrigada. É uma oportunidade. A gente agradece. Vou lançar um mapa para ele, gente. É isso aí, já coloca no aplicativo. Já. Espero que vocês que estão em casa tenham gostado, foi bem bacana mesmo. E mais uma vez obrigado pela paciência, pela aula, né? E a gente se vê daqui a pouco no próximo episódio do Conexão ACIP. Obrigado, um abraço a todos. Obrigada. Muito obrigado, gente.